Bom dia. Não sei se chegou mais alguém depois, mas bom dia de novo, então, para vocês, né? Que vocês tenham conseguido pacificar a mente, porque isso é muito importante para que a gente possa se tornar realmente um receptáculo apropriado ao Dharma, né? Senão a gente fica lá como um potezinho envenenado, só mistura com as nossas ideias e realmente a gente não vai ter benefício nenhum. Então, hoje nós vamos dar sequência ao terceiro capítulo do Dhammapada, que é o Cittavagga, que vai falar sobre a mente, e nós vamos encerrar a apresentação desse capítulo. E aí, como já ficou claro no domingo passado, isso aqui é realmente só uma apresentação, gente. Caberá cada um de vocês, através da sua prática das paramitas e da meditação formal, colocar esses ensinamentos todos em prática. E aí cada um de vocês vai obter o fruto que é esperado, que é o despertar, né? Não sei se vai ser nessa vida, mas que seja em alguma das próximas vidas. A gente está aqui no Vajrayana, a intenção é nessa vida mesmo, né? Rapidamente, mas enfim, nem todos conseguem reunir as causas e condições, nem tem o karma suficiente, enfim, várias condições são, né, acontecem no meio do caminho. Então, eu vou inicialmente ler desse daqui, né, que é da publicação da Palas Atenas, as estrofes, as 5 estrofes finais que concluem a apresentação desse capítulo, que é 39, né? Aquele cujo coração está livre da luxúria, aquele que não tem perplexa sua mente, aquele que suprimiu o bem e o mal, não há temor para esse vigilante. 40. Compreendendo que esse corpo é tão frágil quanto uma jarra, estabelecendo esse coração tão firme quanto uma citadela, que ele ataque Mara com a arma da sabedoria, que ele proteja a sua conquista, que não se apegue a coisas mundanas. 41. Dentro em breve, esse corpo jazerá sobre a terra, desprezado, desprovido de consciência, tal como um touro podre. 42. O que quer que um inimigo possa fazer a um inimigo, ou um odiento a um odiento, pior ainda lhe fará o coração mal dirigido. O que nem mãe, nem pai, nem outros parentes podem fazer, da melhor maneira lhe fará um coração bem dirigido. Então, são essas as estrofes que nós vamos trabalhar na manhã de hoje, né? Vocês viram que tem, né? Não sei se vocês estavam prestando atenção suficiente, mas viram que tem muitos ensinamentos ali, né? Que nós vamos discorrer ao longo dessa manhã aqui, que são as reflexões, né? Sobre a morte, sobre karma, enfim, várias condições, né? Que são necessárias para que a gente realmente siga firme e célere na nossa via em direção ao despertar. Então, vamos trabalhar sobre a 39, então. Nessa nova versão que eu vim trabalhando, ficou assim, olha, para aquele cuja mente não é inundada pelo desejo, sua mente é estável, pura, deixou de pensar no bem e no mal. Então, não há medo nele enquanto estiver atento e vigilante. Então, nós vemos aqui algumas coisas bem importantes que é a mente já dominada, né? A mente pacificada, a mente estabilizada, né? Que é aquela mente que não é inundada pelo desejo. O que o Buda está falando aqui? Né? A mente que não é dominada pela ignorância e, portanto, não há nela desejo. Né? Então, a sua mente é o quê? Estável, né? Pura. Parou de pensar no bem e no mal. A gente vai trabalhar sobre isso daqui a pouco. Então, não há medo nela, enquanto estiver atento e vigilante. Então, a primeira coisa é essa, né? Aquela cuja mente não é inundada pelo desejo, né? E aí pelo desejo, aversão, né? Simbolizando aqui as emoções perturbadoras, né? As emoções, vamos deixar as emoções, né? Nessa mente estável e pura, que deixou de pensar no bem e no mal. Muita calma nessa hora.
porque nós vamos ver na parte final do ensinamento de hoje a etapa do praticante que está lá, né, na etapa de Shimê, que é o coelhinho, aquele perigoso coelhinho, que a pessoa tem lá uma sensação de bem-estar, né, aí ela acha que ela está livre do desejo, né, livre do medo, livre da esperança, né, e aí ela acha que já realizou alguma coisa nessa via. E não, gente, trata-se somente do torpor sutil, tá? Então, o que é isso aqui, né? Aquele que deixou de pensar no bem e no mal. O que é isso, né? Primeiro, o indivíduo lá, o sujeito, que ele age sem emoção, não é emoção perturbadora, porque desejo que as pessoas acham bom, não é bom, entendeu? Age sem desejo, o que ele faz? Ele não pratica as más ações. Né? Quando a gente comete uma ação e tem ali a mácula da emoção, aquela ação ali vai ser contaminada. Ainda que seja um ato, por exemplo, de paciência, mas a pessoa fica lá, mas eu estou praticando a paciência, cheia de orgulho, né? Não, está com emoção. Então, esse ato acaba sendo um ato negativo, porque está maculado pela emoção. Então, no caso aqui que o Buda está colocando, é aquele que não está mais dominado pelas emoções, então os atos deles, né, não são mais negativos, ele não comete mais os atos negativos, os atos que ele produz são absolutamente puros, né? E o segundo é os atos sem apego, também é bem importante, porque tem lá o nosso indivíduo que fica assim, eu medito, eu que fiz isso, né? Eu que pratiquei essa paciência, eu que pratiquei essa meditação. Esse esse apego, o que faz, né? Faz com, né, quando ele está sem o apego, as ações deles, né, não tem mais a questão do mérito ou do demérito, né? É simplesmente um fluxo positivo em relação, né, em direção ao despertar. Então, a dica aqui é as ações sem emoção e sem apego. Né? O apego aqui a gente está falando diretamente da apreensão egocêntrica. Tá? E aí o Buda segue, né? Não há medo nele, não há medo. Porque o que lá está lá nos 8 dharmas mundanos? Né? A gente tem medo, né, da dor, né, da desgraça, da crítica. A gente tem medo disso, né? E tem esperança de ter prazer, ter felicidade, de ter elogio, ter fama e tal. Quando a gente está nesse estado, né, livre disso, é porque a mente está o quê? Atenta. Então é disso que o Buda está colocando aqui. A necessidade de estarmos todos atentos nas nossas 24 horas do dia. Nós praticamos, né, principalmente no estado de vigília, que é o que a gente consegue mais ou menos, né, gente, dominar, mas depois, com a nossa prática, nós vamos conseguir essa estabilidade no estado de sono também. Né? Tem as yogas, né, do sono ou dos sonhos, né, que a gente vai ter igualmente o domínio da nossa mente. Vai ter lá um sonho que está acontecendo alguma coisa, mas você tem a consciência dele e muda o rumo da história no sonho, tá? Para que a gente treine para no bardo, igualmente, a gente não se deixar levar pelas diversas aparências que vão surgir, tá? Então, é isso que ele está falando aqui, né? A qualidade da mente atenta, né? Que é o cultivo da plena atenção. Então, é isso que ele está falando, né? Para que a gente pratique realmente a atenção, para que não haja mais nem emoção, nem apego às nossas emoções. Isso é muito sutil que a gente possa perceber isso, né? Porque a gente está acostumado, né? Viciado mesmo, de agir com sabor da emoção, porque uma ação, qualquer que seja, se ela tem emoção, as pessoas, né, têm uma importância maior, né, para a apreensão egocêntrica. Então, a gente precisa, né, fazer um detox aí dessas emoções e cada vez elas serão mais leves, né, mais sutis, e a gente vai deixando de lado, né? E aí nós daremos espaço para o nosso amor verdadeiro, né? Querer realmente que o outro seja feliz, que a compaixão verdadeira, né, ilimitada, que realmente, né, querer que o outro se livre do sofrimento e das causas do sofrimento.
que o sentimento de equanimidade e de alegria pela prática da virtude ocupem a nossa mente, né? Enquanto a gente estiver dominada pelas emoções, nada das quatro limitadas vão surgir. E a nossa prática das paramitas serão contaminadas, né? Elas não serão perfeitas, né? A gente vai praticando e aí um dia elas serão perfeitas. Tudo dependerá única e exclusivamente da nossa prática. Então é isso que o Buda está trazendo aqui para a gente, né? É fácil falar, né, gente? Mas difícil é fazer. Mas é esse o convite que o Buda nos faz aqui. Ficou alguma dúvida disso, gente? É difícil, mas a gente chega lá. Então, vamos lá para a nossa estrofe 40, né? Sabendo que esse corpo é frágil como uma jarra, né? Tem uma tradução que usa um vaso de argila, né? E firmando a mente como uma fortaleza ou uma citadela, deve-se subjugar Mara com a arma da sabedoria. Deve-se preservar essa conquista sem descanso e manter-se sem apego às coisas mundanas ou ao domicílio fixo, né? Porque isso aí tem a ver com aqueles que abandonam a vida de família para seguir a vida monástica, né? Isso aqui, gente, isso aqui é ensinamento do Buda lá 2.500 anos atrás, né? Mas eu trouxe aqui para vocês porque está assim nas traduções, né? Então, vamos lá. Sabendo que esse corpo é frágil, como uma jarra, né? Não sei se vocês sabem, mas quem já foi à Índia lá, tem alguns lugares que eles servem o chai, né? O chazinho lá nas jarrinhas tradicionais, que são feitas de barro, mas sem passar. É essa jarrinha, né, que é feita lá na Índia, que serve para as pessoas tomarem o chai lá. Se alguém teve a oportunidade, né, de usar, mas né, é só o barrozinho moldado, né? A pessoa toma o chá e devolve lá para a natureza. Ele não, né, ele não fica rígido, né? É uma rigidez só temporária ali, enquanto a pessoa está, né, tomando o chá dele, né? Então, é esse vaso de argila que está colocando aqui, né, para mostrar que é uma coisa super frágil, né? Você pega naqueles copinhos assim, você vê que o negócio ali, se você apertar, ele vai, né, desmontar todinho, né? Então, é essa jarra, nesse vaso de argila, que o Buda está fazendo referência aqui, né? Firmando a mente como uma fortaleza. E aqui colocando mesmo uma cidade fortificada, né? Como era lá, né, o palácio onde vivia o Buda quando ele nasceu lá, né? Era uma cidade fortificada, não aquelas, né, duplas muralhas e tal que tem lá na Europa e tal, na Idade Média, mas, enfim, era uma cidade murada, né? Deve-se subjugar Mara. Mara, quem são? As emoções lá, né? Os nossos obstáculos, né? Tudo que traz prejuízo à nossa prática, né? Deve-se subjugar Mara com a arma da sabedoria. Deve-se preservar essa conquista sem descanso, ou seja, com atenção, né? E manter-se sem apego às coisas mundanas e domicílio fixo. E aí, gente, o que o senhor Buda está trazendo aqui, né? O ensinamento sobre a impermanência do nosso próprio corpo. Então, o quanto que a gente anda levando isso em consideração. O que acontece, né? A nossa apreensão egocêntrica, ela é firmemente aderida ao nosso corpo. A gente se identifica profundamente com ele. Ele faz parte da nossa identidade, né? Você olha no espelho, esse sou eu. Não é assim? Então, o que acontece? Quanto mais a gente fortalecer essa ideia dentro de nós, né? Tem pessoas que estão aí com 80, eu me sinto como uma pessoa de 20. Gente, não tem 20 anos, o corpo está estragado mesmo, não tem como. Não tem milagre nessa história.
Entendeu? Ela pode estar se sentindo assim, animada e tal, mas o corpo não tem 20 anos mais. Sinto informar. E o Buda está trazendo esse ensinamento sobre a morte, que é muito importante para todo praticante, para ver que ó, o negócio é rapidinho que passa. Né? A gente vive lá 100 anos, vamos colocar assim, uma expectativa de vida boa, entendeu? O que é 100 anos diante da existência de todo o universo? Não é nada. É como se diz a gota de orvalho lá. Então, meditar sobre a impermanência do nosso corpo não é para ninguém ficar deprimido, não. Entendeu? É para a gente realmente ir desapegando dessa identificação que a gente tem com esse corpo. A nossa prática vai prosseguir sem ele. A gente só vai deixar o elemento corpo, que é esse corpo aqui, físico. Mas a nossa prática vai prosseguir. Mas se a gente estiver muito apegado a ele, o que acontece? A gente começa a cuidar muito dele, entendeu? Fazer coisa, preenchimento, não sei o quê, plástica, começa a fazer um monte de procedimento, entendeu? Coisas que são absolutamente fúteis e que não levam a nada. E a gente perde tempo, recursos financeiros e tudo mais, cuidando excessivamente desse corpo. Esse corpo precisa de muito poucas coisas. Horas de sono, alimentos saudáveis, exercício físico, nós somos, né, seres de movimento. Então, é disso que a gente precisa. O resto é perda de tempo. Né? Então, é essa história aqui, da gente começar a refletir sobre a impermanência desse corpo. Então, é isso que vem o ensinamento sobre a morte, né? Eu sei que as pessoas gostam de domingo de manhã ouvir coisas fofinhas, entendeu? Mas o ensinamento do Buda tem esse ladinho assim que é meio, né, pesado para um domingo de manhã. Mas vamos lá. Então, né, são os chamados 9 maneiras de meditar sobre a morte, né? Quem quiser mais detalhes, por favor, Precioso Ornamento da Liberação, não, como é que é? O Ornamento da Preciosa Liberação, do nosso querido e bem amado Gambuta, né? Então, eu só vou falar aqui rapidamente, mas que isso entre nas nossas reflexões, né? A morte é certa. Difícil para muitos, né? A gente se acha imortal, gente. Ah, é a minha mente, é a minha alma, é o meu espírito. Não tem isso? Várias tradições espirituais que falam assim? Está lá na segunda nova verdade. Esse eternalismo é causa de sofrimento. Porque o senhor Buda falou, né, que os escândalos lá, os agregados, eles são impermanentes. Cada nova percepção que entra no campo da experiência já mudou. Não é mais, não tem essa perpetuação de alguma coisa que segue, né? Os escândalos, eles vão seguir, né, de instante a instante, esteja com corpo ou não corpo, mas eles vão seguir o rumo deles, acumulando o quê? Karma. Né? Mas nós precisamos entender que isso, a morte é certa. E não se trata simplesmente de entender isso cognitivamente, como muita gente entende o Dharma. Pega lá um conceito, a impermanência. Aí, na hora que acontece alguma coisa, ela chora, fica triste. A gente não entendeu, né? Só aderiu mais um conceito na apreensão egocêntrica dela, né? Então, a morte é certa, né? Então, são lá as reflexões. Aqui eu só vou passar rapidinho para quem não viu ainda, tá? Mas quem quiser mais detalhes, está lá no capítulo sobre a impermanência, a instrução do mestre espiritual. Não tem ninguém no passado que tenha sobrevivido. Por mais bobo que isso seja, a gente fica se achando que a gente vai sobreviver. E não é, ninguém sobreviveu. Pode ter sido o cara mais genial, mais maravilhoso, um Michelangelo da vida, morreu. Entendeu? Morreu. Morreu. Segundo, o corpo é um composto. É a historinha lá da carroça, né, que o Buda ensinou. A gente é um composto. O composto é o quê? Impermanente. Então, não é só o relógio que é composto, não é só o que quer que seja, o livro é composto. Não, tudo é composto. O nosso corpo também. Então, a característica dos compostos é o quê? É ser permanente. Então, está estragando e vai, né, se decompor finalmente, né?
O tempo que nos resta só diminui a cada instante. Alguém vive assim nessa perspectiva? É difícil trazer isso para o nosso cotidiano. Cada dia que a gente vive é um dia menos lá na frente, gente. Mas a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa, a gente está acumulando coisa, mas não. Tá, o tempo que nos resta a cada, né, instante é menor. Aí, segundo, né, o segundo ponto, né? A hora da morte é incerta. Está lá nos sutras, né? O que vai vir antes, né? É o amanhã, o próximo mundo. É nessa perspectiva que a gente vive. A gente não sabe mesmo o dia de amanhã. Amanhã de manhã você pode estar lá no útero de uma vaquinha, entendeu? Aí você fala, opa, o que eu estou fazendo aqui, rapaz? Mas foi tu mesmo que colocou lá. Ah, mas que coisa. Mas é assim que a gente vive. Então, a hora de praticar é agora. É agora que a nossa mente está funcionando. Todas as fantasias de passado, de futuro, isso tudo é delírio, gente. A hora que a mente está, é aqui agora, né? Outro, o corpo não tem consciência, que é isso que o Buda está falando aqui, né? Esse corpo é frágil como uma jarra, né? Não tem, né, consistência, né? E outro, as causas são abundantes. Está cheio por aí. A gente acha que não, mas está. Entendeu? Eu presenciei uma vez, essa história eu já contei várias vezes, né? Estava num aniversário dos meus filhos, quando eles eram pequenininhos, tinha uma balinha assassina, né? Mas a menininha engasgou com essa bala e não saiu dali. Ah, pronto. Estava numa festa de aniversário com uma balinha pequenininha, criança. Quer dizer, aí você acha que é uma coisa assim alegre e tal? Não foi. Foi um momento de tensão e pronto. E eu lá, nem era budista nessa época, mas eu falei, gente, a vida escapa assim, ó, rapidamente. Então, a gente vê que a gente pode se engajar com uma coisa qualquer e pronto. Aí você está achando que está numa festa, engasgou, pronto. Não tem salvação. Se não fizer o Heimlich lá, alguém que saiba fazer isso te salve, vai morrer. Então, é isso a gente pensar. Isso aqui não é para ficar terror e pânico para todo mundo. É só quantas causas de morte. Não, para a gente ficar esperto, que é a hora de praticar, agora a gente está aqui com a grande bênção, né, que é a vida. E outra, né? Não há nada, o terceiro ponto, né? Não há nada que sirva no momento da morte. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? A gente fica achando, né, que vai morrer, e aí quer ficar junto lá da família, quer fazer não sei o quê, quer fazer. Gente, ninguém vai com a gente, não. Entendeu? Não vai. A gente não vai levar nem nenhum bem que a gente tenha acumulado, nem mesmo nosso corpo nós vamos levar. Mas a pessoa acha, porque eu tenho uma família numerosa, eles vão chorar muito. Não resolve. Você vai estar na mão única e exclusivamente do seu karma, né, e da estabilidade da mente que você conquistou com a sua meditação. Só isso. Então, é isso que você tem que cultivar, né? O bom karma e a estabilidade da mente. É isso que vai servir na hora da morte. Né? Então, é importante a gente trazer isso. Eu sei que é um assunto meio sombrio, mas, enfim, é isso. E aí eu gostaria de ler para vocês, na minha versão aqui, nosso amado Gampopa, né? O meu está na página 136, que né, logo depois desse ensinamento, né? Onde né, o Gampopa nos convida aqui, né, baseado nos ensinamentos do próprio Buda, né? Que ele nos convida a uma meditação analítica, né? E é um texto belíssimo, né? Então, eu gostaria, né, de ler para vocês, né? Então, imaginem alguém forte, com pele brilhante, que se sente bem e não pensa na morte. Mas eis que uma doença mortal o atinge, que o seu vigor o abandona. Ele não pode nem mesmo sentar-se. Seu rosto perde todo o brilho. Sua face está lívida. Sente dores e nada pode deter sua doença, nem diminuir o seu sofrimento. Sua dor é insuportável e não se atenua. Remédios, tratamentos não têm efeitos. Rituais e cerimônias não ajudam mais. Ele sabe que vai morrer e que não há nada a fazer. Em torno dele, comprime-se uma última vez o círculo de parentes e amigos. Ele toma sua última refeição
e diz as suas últimas palavras, né? Aí pula um pouquinho. Quando o moribundo tiver dado seu último suspiro, pouco importa que ele tenha sido amado, que fosse insubstituível. Ele não é mais digno de permanecer em sua casa um único dia. Amarram-no sobre uma padiola, escoram-no firmemente e o levam. Então, alguns de seus parentes e amigos abraçam o cadáver e se agarram a ele. Alguns se desmancham em lágrimas com a face contra a terra. Alguns desmaiam, encontram outros aconselham. Você perdeu a razão, isso é apenas terra e pedras. Tomemos consciência que o cadáver atravessou a porta e não voltará mais, em nenhuma circunstância, né? Procedamos da mesma maneira, imaginando que uma vez que o corpo tenha sido colocado no jazigo, nós o veremos roído por vermes, devorados por cães, e os chacais e os ossos espalhados. Então, essa é a reflexão, né, sobre a morte que é necessária para nós, praticantes do Dharma, né? Para diminuir o nosso apego a esse corpo aqui, cuidar dele sim, né, com respeito, que ele precisa, o pobre, se você deixar ele abandonado assim, vai morrer, né? Mas para a gente diminuir a nossa identificação com esse corpo e que a gente reflita que a hora de praticar é já, né? E não se perca, né, nas delícias do samsara. E aí nós entramos, então, na estrofe 41. Alguma dúvida até aí, gente? Estou dando as dicas aqui de onde vocês devem procurar a sequência, né, desse ensinamento sobre a morte, que é o que o Buda traz aqui, né? E aí vem, né? É a sequência disso, né? Em pouco tempo, infelizmente, esse corpo repousará na terra, desprezado, sem consciência, como um tronco inútil, podre. Então, o que temos aqui? O comentário de Buda Gosa, né, sobre, quer dizer, todas essas estrofes têm historinha, mas não dá para trazer 5 historinhas aqui para vocês, porque o nosso tempo é curto, né? Que vem a historinha do monge Tissa. Então, o que acontece, né? O Buda, então, estava em Savatthi falando sobre a história do venerável Tissa, né? Então, Tissa era uma pessoa lá que vivia, né, na cidade, e aí ele ouve o ensinamento do Buda e resolve, então, entrar para a Sangha e começar a praticar o Santo Dharma. E aí ele começa lá a praticar, né, de forma bem séria, né, bem honesta, seguindo exatamente as instruções que o Buda havia dado. Mas aí, de repente, começa a abrir no corpo dele algumas bolhas, né, algumas feridas. No início, né, são como o tamanho de um grão de mostarda e depois se tornam o tamanho do fruto bilva. Eu não consegui achar o tamanho dessa fruta. Mas, enfim, né, só para a gente entender que essas pústulas, né, que abriam, né, cada vez foram se tornando tamanhos maiores e elas se tornaram coalescentes e cobriram todo o corpo dele, né? E dali, daquelas feridas, né, saíam sangue, né, pus, muitas secreções dali, e a roupa dele começou a grudar no corpo dele, né? E aí os monges lá que também viviam no monastério quiseram cuidar dele. E aí, quando foram tentar pegar, né, no corpo dele, viu que os ossos dele estavam se quebrando todo, né? Estavam se esfarinhando, né? E aí falou assim: o que nós vamos fazer? Não podemos nem mais cuidar dele. Aí colocaram ele lá numa tipo uma maca, né? E aí colocaram ele lá fora e deixaram ele ao relento, né? Sem nenhum tipo de proteção. E aí o Buda, né, na sua onisciência, viu que o Tissa estava muito próximo de atingir o despertar, né? Atingir o estado de arhati, né, que é dentro da tradição Hinayana, o que é o despertar. E aí ele falou assim, bom, todos o abandonaram, ele está lá no relento, né, nessa condição lastimável, eu sou o único refúgio dele, então eu vou lá cuidar dele. E aí o Buda foi andando até lá o monastério, né, pegou uma panela enorme, colocou água dentro da panela, ateou o fogo lá, né, tipo, lá na fogueirinha que tinha, né? Essa água
custou para pegar, né, o ponto de ebulição, aí a água ferveu e tal. Aí o Buda se deu conta que ele estava, né, ali sozinho com aquela panela enorme e muito quente. Aí ele falou assim, olha, né, falou para ele mesmo, eu não vou dar conta de fazer isso. Aí pediu para os monges levarem, né, o tiça lá para o lugar onde o Buda estava. Aí os monges, né, então tá bom, a gente vai trazer, mas lá na maca onde ele está, né? Porque não dá para pegar, porque os ossos dele estão se quebrando todos, né? Aí o Buda, não, pode trazer ele aqui. E aí os monges se prontificaram a ajudar, levaram o corpo para lá, né? E aí começaram a tirar a roupa dele, porque a roupa estava toda aderida, né? Porque aquilo foi criando uma secreção, a roupa foi colando assim em cima, né? E aí eles delicadamente tiraram aquela roupa dele, lavaram a roupa dele, né? Colocaram para secar, pegaram o corpo dele, né? Com todo cuidado, né? Com aquela água aquecida, né? Foram limpando o corpo dele com todo cuidado, né? Removendo todas as crostas que tinham e tudo mais. E aí depois secaram, né? E aí pegaram a roupa, né, dele que já tinha secado e colocaram, nele, né? E aí ele foi, né? O Tissa atingiu o estado de Arhat, né? Ele se tornou um venerável. E aí o Buda ele recita essa estrofe, né? Em pouco tempo, infelizmente, esse corpo repousará na terra, desprezado, sem consciência, como um tronco inútil. E aí os monges, né, quiseram saber. Sempre tem essa historinha dos monges que querem saber a história, né? Porque ele, enfim, atingiu o estado de Arhat e passou para o Nirvana, né? Ele morreu ali, né? E aí os monges quiseram saber, né? Perguntaram assim, Buda, como é que essa história, né? Alguém que atingiu o estado de Arhat, né? E passou para o Nirvana, como é que ele pode ter tido, né? Um fim de vida assim com tanto sofrimento? Aí o Buda falou assim, olha, isso aí foi por conta de uma vida passada dele. Ah, e os monges todos senta que lá vem a história, né? E aí o Buda contou que numa vida passada, né, lá do tempo do Buda Kassapa, o Buda Kassapa foi um Buda que, né, que veio antes do Buda Shakyamuni, né? Muitos anos atrás, né? Então o Tissa, né, que tinha lá outro nome que não falo na história, mas ele era um comerciante de pássaros, né? Ele caçava os pássaros, reproduzia os pássaros, aí ele fazia lá, como é que se diz? Ele oferecia lá para o rei, né, algum desses pássaros, mas a maioria desses pássaros ele colocava para vender, né, para as pessoas comerem também. Ele mesmo se alimentava daqueles pássaros e tal. E aí, né, numa certa altura lá, ele tinha tantos pássaros, né, que ele falou assim: mas está muito difícil isso aqui, né? Eu vou, saber uma coisa, eu vou quebrar os ossinhos deles, porque assim eles não vão voar. Eles vão ficar aqui. E aí pegava os pássaros, né? E amontoava eles assim num montinho, né, e deixava ali para que depois ele pudesse vender. E alguns mesmo ele se alimentava daqueles pássaros ali, né? E aí um dia, né, ele seguia lá com o negócio dele, né? Aí um dia ele preparou para si mesmo, né, uma bela e muito saborosa refeição, assim, tipo um festim mesmo, né? Muito saboroso, né? Muito prazeroso. E aí acontece, um Mahat, né, um venerável, bate na porta da casa dele e pede alimento, né? Ele estava ali esmolando os alimentos dele. E aí o Tirsa pensou, né? Matei e comi muitos seres sencientes. Agora esse venerável vem à minha porta, mas eu vou oferecer alimento. E aí falou para o venerável, né? Que eu posso obter o mais alto fruto do Dharma. E o venerável então falou: assim será, né? Sorra. E aí o Buda segue, né? Por causa desse ato de oferenda a um venerável, ele obteve o despertar. Pelo fato dele ter maltratado seres sencientes, é que ele sofreu incomensuravelmente, né, durante a vida dele. Então, assim termina essa historinha. Então, olha só que essas historinhas, vocês sabem que não era para entreter lá o pessoal, mas para ver quantos ensinamentos que tem aqui, né? Que a gente vai ver a sequência de uma outra historinha aqui, né?
Primeiro, essa história que eu acabei de, que o Buda já acabou de falar na estrofe anterior, sobre a condição de que o corpo ele é um composto e ele é impermanente, né? E ele se estraga, né? E a morte chega, né? Outra, a condição com a qual essa morte chega, né? Não se fala aqui de sofrimento de tiça. Vocês ouviram falar alguma coisa assim? Não, não tem sofrimento nenhum nele, né? Apesar do estado dele ser assim lamentável, né? Mas não tem nenhuma descrição a respeito disso. Ou seja, a mente dele, apesar do estado do corpo dele, né, a mente dele já tinha atingido um nível de estabilidade, ao ponto do Buda perceber que ele em breve atingiria o estado de Arhati e passaria, né, para o Nirvana. Então, esse é um ensinamento importante que está aqui. Que tem aqui a noção de karma, ou seja, o karma amadurece no seu autor. Então, o malefício que ele tinha causado aos seres sencientes numa vida passada amadureceu nele. Nós raramente temos essa compreensão. Normalmente, quando acontece alguma coisa, a gente põe a responsabilidade numa outra pessoa. Ah, porque é o governo, ah, porque eu não sei o quê, porque não sei o quê. Coloca a responsabilidade no outro lá. Mas não, quem é o único responsável pela nossa felicidade ou pelo nosso sofrimento, de acordo com o sofrimento do ensinamento do Buda? Somos nós mesmos. Não tem um outro responsável. Então, a vida que a gente tem é a vida que a gente cultivou. Única e exclusivamente isso. Né? Então, o ensinamento sobre o karma é muito importante para nós, praticantes do Dharma. Porque é para a gente ver que é a gente mesmo. Então, quem tem que fazer a prática da meditação, da plena atenção, somos nós. Né? Não é o outro lá, ah, ora por mim. Gente, o benefício da oração é de quem faz a oração, não é o destinatário. Assim é na nossa tradição. Então, é de um extremo benefício? Sim, imenso, mas para quem faz a prece. Né? Aqui tem outras tradições espirituais que o beneficiário é o outro lá. Né? Mas na nossa tradição, o grande beneficiário somos nós, quem faz a prece. Né? Então, da gente entender a importância que tem do cultivo que a gente tem da nossa mente. Né? Outro ponto importante aqui para trazer aqui na história, né, que vem do exemplo do Tissa, é que ele teve a aspiração de entrar para a Sangha e de se tornar um praticante. Isso já mostra que ele já tinha um interesse, né, de renúncia do samsara, né, de, olha, essa vida mundana que eu levo não vai me levar a lugar nenhum, e ele realmente tem esse movimento de renúncia do samsara para entrar na sanga, né, para continuar praticando, né? Na nossa vida aqui cotidiana, né, ninguém aqui é milareia porque vai praticar lá na caverna ou vai entrar no monastério, nós vamos tocando o barco na medida do possível, né? Tocando com a nossa vida no cotidiano, a nossa vida social, nossas obrigações, nossos boletos, nossas obrigações como cidadãos, né? E aí nós vamos tocando a nossa prática, né? E é possível, né? Todos os grandes mestres dão já a instrução para nós que estamos na nossa vida cotidiana aqui, né? Aqueles que se tornam eremitas, que ficam lá na sua prática, criando as causas e condições cotidianamente para praticar, porque não é só porque você está lá num retiro, entendeu? De 12 anos, entendeu? Que a sua mente vai estar pacificada. Né? A gente tem várias histórias na nossa tradição, né? Historinhas que o Buda nos conta, de praticantes, né? O Milarepa mesmo, que era assombrado lá pelos fantasmas, quando ele descobre finalmente que os fantasmas estavam todos dentro da mente dele mesmo. Né? Então, isso é que é importante, né? A gente poder ir para uma condição de renúncia do samsara, né? Mas cada um na sua medida da possibilidade da nossa atividade cotidiana. Então, é isso que o Buda nos traz aqui, né?
essa história do corpo repousar na terra, sem consciência, como um tronco inútil. E daí, tem um outro pedacinho aqui, né? Hoje está meio pesado aqui, gente, mas é assim. Então, eu trouxe aqui para vocês, eu selecionei, né, que é o Satipatthana Sutra, né, que é o Majjhima, está lá no Majjhima Nikaya 10, que são as contemplações do cemitério. Hoje está meio Halloween aqui, isso aqui. Então, o Buda está dando a instrução, né? Novamente, bhikkhus, como se ele visse um cadáver jogado no cemitério, 1, 2, 3 dias depois de morto, inchado, lívido, esvaindo matéria. Um bhikshu compara seu corpo com ele. Esse corpo também tem a mesma natureza, se tornará igual e não está isento desse destino. Dessa forma, ele permanece contemplando o corpo como um corpo internamente e externamente, quanto interno e externamente, e ele permanece independente, sem nenhum apego a qualquer coisa mundana. Assim também é com o bhikshu, que se estabelece contemplando o corpo como um corpo, né? Novamente, como se ele visse um cadáver jogado em um cemitério, sendo devorado por corvos, gaviões, abutres, cães, chacais e vários tipos de vermes. Um bhikshu compara seu mesmo corpo com ele. Esse corpo também tem a mesma natureza, se tornará igual, não está isento desse destino. E aí ele segue, né? Novamente, bhikkhus, como se ele visse um cadáver jogado num cemitério, um esqueleto com carne e sangue, que se mantém unido por tendões, um esqueleto descarnado, lambuzado de sangue, que se mantém unido por tendões, um esqueleto descarnado e sem sangue, que se mantém unido por tendões, ossos desconectados, espalhados em todas as direções. Aqui um osso da mão, ali um osso do pé. Aqui um osso da perna, ali um osso da coxa. Aqui um osso da bacia, ali um osso da coluna vertebral. Aqui uma costela, ali um osso do peito. Aqui um osso do braço, ali um osso do ombro. Aqui um osso do pescoço, ali um osso da mandíbula. Aqui um dente, aqui um crânio. Um bhikkhu, né, bhikshu, compara seu corpo com ele, portanto. Esse corpo também tem a mesma natureza, se tornará igual, não está isento desse destino. Novamente, bhikkhus, como se ele visse um cadáver jogado em um cemitério, os ossos brancos desbotados, a cor de conchas, ossos amontoados com mais de um ano, ossos apodrecidos, esfarelados, convertidos em pó. Um bhikkhu compara seu corpo com o dele, portanto. Esse corpo também tem a mesma natureza. Se tornará igual, não está isento desse destino. Então, é em relação a essa passagem aqui no Satipatthana Sutra, né, que o Buda está colocando isso aqui, que é o corpo como um tronco inútil, né, que é a desagregação dos elementos que constituem o nosso corpo, né? Não é festinha de Halloween isso aqui, né? Mas é isso que o Buda, né, nos convida a refletir. E não é para ninguém ficar deprimido nem triste vendo esse cenário, né? Mas é para a gente aproveitar um instante aqui agora, né, e parar de se identificar tanto com esse corpo. Tudo bem até aí, gente? Então vamos lá para 42. Seja o que for que um agressor possa fazer a um outro agressor, ou um inimigo a um inimigo, uma mente mal inclinada, direcionada, nos fará um mal ainda maior. Muito profundo isso aqui também, né? Para a gente começar a refletir que não é o outro que nos faz mal, né? Quem é o nosso grande inimigo somos nós mesmos. Não é o outro, somos nós mesmos. Quando nós não estabilizamos a nossa mente e nós não nos livramos das nossas emoções, né, e não praticamos os atos positivos que são a causa da felicidade. Então, essa é uma visão assim muito profunda da nossa tradição, que o nosso único inimigo somos nós mesmos. E aí vem a historinha de Nanda, né? Então tem historinha também para essa estrofe que o Buda Gosa nos traz, né? Então Nanda era um rico cuidador
de animais. E aí o Buda estava lá em Kosala, né? E ele conta essa história que aconteceu lá em Savatthi, né? E aí todo mundo lá que Savatthi é Sarnath, tá, gente? Vocês sabem que tem lá, né, naquela região lá, havia o Anathapindika, né? Que era uma pessoa muito rica que deu para o Buda o parque de Jetavana. Tem toda a historinha lá, mas não vamos entrar nessa história agora. Mas lá vivia, né, o Anathapindika, e vivia lá esse Nanda também, né? Que ele criava lá, ele era criador de animais, e ele, inclusive, tomava conta lá dos animais lá do rei. E aí, como eles viviam todos lá na mesma região, o Nanda frequentava a casa do Anathapindika. O Anathapindika, como era, né, um benfeitor do Buda, o Buda, com frequência, estava ali na casa dele, né, sempre convidado, né, para as refeições e tudo mais, com a sanga, né? E aí o Nanda ouviu o ensinamento do Buda, né? Várias vezes, várias vezes, várias vezes. E aí ele falou assim: Ah, Senhor, falou para o Buda, né? Senhor, eu gostaria que você fosse lá na minha casa, né? Eu também gostaria de te fazer uma oferenda. Aí o Buda, lá na onisciência dele, viu que o Nanda ia custar muito para atingir o despertar. E aí falou: Não, agora eu não vou, não. E aí o Nanda, né, seguiu ao longo do tempo, sempre insistindo com o Buda, né, por favor, senhor, eu vou fazer uma oferenda, né, de alimentos para você, para a sua sanga, né, porque isso aqui é uma coisa muito importante, como a gente viu na outra historinha, né, a oferenda a um arhat, a um Buda, a um representante do Dharma, é uma oferenda riquíssima, né, que fez com que o Tissa atingisse lá o despertar. E aí o Nanda ele sabia disso, né? Que ele, fazendo uma oferenda para o Buda, ele ia, né, reunir as causas e condições para poder se liberar do sofrimento. E aí aquilo passou vários, vários, vários tempos, e aí um Buda, um dia, na sua onisciência lá, viu, né, que o Nanda estava próximo de atingir o estado de Arhati. Aí, o que o Buda fez? Foi lá para o terreno lá do Nanda, né? E sentou-se lá sob a copa de uma árvore, né? Aí o Nanda ficou todo surpreso, né? Falou, o Buda está aqui, né? Convidei ele tantas vezes e agora ele vem do nada, né? Aparece aqui para meditar no meu terreno. Aí convidou o Buda, né? Falou, por favor, senhor, entre na minha casa, né? Eu vou oferecer um festim, né? Um banquete, né? Para o senhor, para toda a sangue e tal. E aí o Buda foi lá e eles tomaram essa refeição maravilhosa, né? E aí foi nessa situação que o Buda enunciou, né? Nesse festim que ele contou, né? Seja o que for que o agressor possa fazer a um outro agressor, o inimigo ou o teu inimigo, ou a um inimigo, uma mente mal inclinada, né, mal direcionada, fará um mal ainda maior. E o Nanda entendeu isso, né? Ele entendeu esse ensinamento. E aí atingiu o estado de Arhat. E aí o Buda falou assim, olha, muito bem, muito obrigado aqui né, pela refeição e tal, mas eu vou me embora, né? Eu tenho que voltar lá para o meu monastério. Aí ele falou assim, oh, se o senhor me permitir, eu gostaria de acompanhar o senhor. E era uma viagem, né, tipo longe. E aí o Nanda foi, né, já como Arhat, né, foi acompanhando o Buda. E aí levou o Buda lá e toda a sanga, né, levou lá para o monastério. E aí, quando ele estava voltando, já chegando em casa, tinha um caçador lá e uma flecha matou o Nanda. O Nanda morreu. Né? E aí passou lá para o Nirvana. Né? E aí os monges, né, e os amigos dele ficaram, poxa, né? Por que aconteceu isso, senhor Buda? O senhor, né, o Nanda o convidou várias vezes, né, para receber uma refeição, para oferecer esse banquete, tudo. O senhor sempre, né, ao longo de muito tempo, o senhor sempre recusou. Aí um dia que ele finalmente, né, tem, né, o seu convite satisfeito, né, ele vai e morre, né, e mesmo depois de ter levado o senhor lá, né, como assim, né? Aí o Buda falou assim, olha, né, que é maravilhoso, né? Monges, se ele tivesse ido ou não, né, ele não poderia ter escapado, né, em nenhuma das 10 direções, né? Nenhum ladrão ou assassino fazem tão mal quanto a mente malevolente ou mentirosa. Então, aqui vem o ensinamento do karma da pessoa. Então,
não adianta se você atingiu o estado de arhati, entendeu? E nenhuma das 10 direções se escapa do próprio karma. Então, vem aqui o ensinamento, né? O karma amadurece no seu autor, o resultado é certo, ele não se esgota e ele só se desenvolve. Então, mais detalhes sobre isso, por favor, vejam lá no Gampopa. Então, os resultados dos nossos atos amadurecerão única e exclusivamente em nós mesmos. E o resultado dos atos dos outros amadurecerão neles. Não precisa se preocupar com os atos deles. Nós devemos ter compaixão, sim, porque os pobres, então, sob a ação ali das emoções perturbadoras, vão cometer os atos negativos e vão encontrar o sofrimento e as causas do sofrimento. Então, nós devemos ter compaixão, mas não dá para resolver o karma do outro. Por isso que lá na prática de Tonglen, a gente não pega as energias ruins do outro. Não dá para pegar. O karma é intransferível. Então, essa é a ação aqui, para todo mundo ficar esperto, entendeu? Que o Nanda lá, mesmo a Hati, a flecha pegou ele e matou. Matou. Aí os monges quiseram saber, mas por quê? Porque o Buda fez um silêncio e não respondeu o que tinha acontecido numa vida passada que provocou aquela situação de morte, mesmo depois dele ter atingido um estado de arhati. Então, esse é outro tema de reflexão sobre a gente. Muita coisa, Hoje é o dia das anotações, E aí vem a 43ª, que vem completar esse pensamento aqui, encerrando esse capítulo, que é nem pai, nem mãe, nem pai, nem qualquer outro parente fará tanto bem para nós quanto uma mente bem direcionada. Uma mente bem direcionada, dirigida, nos prestará um bem ainda maior. Então, tudo que a gente pensa, que a mãe, o pai ou qualquer outro parente vai fazer de bem, quem realmente faz bem para a gente é a nossa própria mente bem direcionada. Então, esse é o Buda encerra, quer dizer, o Buda não, vocês sabem que isso aqui foi uma coletânea depois nos concílios, colocando isso, que a nossa mente bem direcionada, atenta, estabilizada, pacificada, é que vai produzir a nossa felicidade. E aqui está dentro do contexto do Hinayana, atingir o estado de arhati, mas a gente vai mais longe, porque nós estamos aqui dentro do Mahayana. Então, isso tudo é para quê? Não é para nós mesmos, mas é para o bem do outro. Então, essa é a explicação dessas estrofes, que eu concluo aqui. A gente vai seguir depois, no ano que vem, com o capítulo 4, que vai falar de Pupavaga, que é o caminho das flores, que também é belíssimo, com muitos ensinamentos, mas veremos isso lá num outro momento. E aí eu fui ao longo da semana preparando várias reflexões sobre a natureza do samsara. Por que a gente deve realmente buscar... a palavra é desgosto do samsara, mas é para diminuir o nosso apego às experiências que nós temos no samsara, que vem pelas nossas 6 portas, que são os órgãos do sentido e a nossa consciência mental. Então, como é que a gente vai querer sair disso? Primeiro tem lá quais são os obstáculos, é o apego a essa vida, a reflexão sobre a impermanência, o apego ao ciclo das existências, a reflexão sobre a natureza defeituosa do samsara, e o karma, e aí tem lá a preciosa existência humana, que é importante também, mas o desconhecimento dos meios, que são a instrução da bodhicitta e da prática das paramitas. Porque o Dharma ele não tem sentido nenhum se a gente não praticar as paramitas cotidianamente. A prática do Dharma não se limita na meditação formal que a gente faz. Isso aqui é para a gente aprender a estabilizar a nossa mente.
mas é no cotidiano que virão os grandes desafios. E não se trata simplesmente da adoção, né, ou de uma adesão a certos conceitos que o Buda nos traz, mas da gente refletir e viver nessa perspectiva. Como eu falei anteriormente, a gente sabe que é a impermanência do corpo, mas aí quando vem uma doença, quando vem uma coisa, a pessoa fica desesperada, começa a gritar. Não, gente, é assim mesmo que as coisas acontecem. Claro que a gente vai buscar os meios, né, para sanar, que não é, a gente sabe que não tem mérito nenhum no sofrimento, mas a gente não, ninguém vai desesperar. Mas aí se vem uma pessoa e agride, né, vai lá dar um tapa na cara, né, faz alguma agressão, um praticante do Dharma já não vai revidar, espero, que já é um caminho, mas isso aí é 1% da história. A questão é como que a gente vai trabalhar na nossa mente para entender que aquele agressor ali é um Buda, que está nos fazendo, né, nos dando uma oportunidade gigantesca de praticar a paramita da paciência. Então, simplesmente não revidar, ficar lá por dentro, danado da vida, entendeu? Não revidar, tá bom, é melhor que ir lá e devolver o tapa na cara que recebeu, né? É lá permanecer como um pedaço de madeira, como diz o Shantideva, né? Mas a gente vai progredir na nossa prática de forma a entender, entendeu? Que aquele ali que nos agride é um, de forma que a gente possa realmente ir penetrando nas profundezas do ensinamento do Senhor Buda, tá? Então, eu fiz uma discreta aqui, mais profunda, tem muita coisa aqui dentro, né? Sobre a natureza do samsara, né? Então, o que é que acontece, né? Primeiro ponto, nos mantemos em ambientes que nos são familiares, pois, apesar da confusão, ela nos proporciona uma base imensamente familiar e nos mantém ocupados. Já viram isso? A gente sabe que a coisa está ruim, mas a gente fica ali, entendeu? Porque aquilo ali nos dá segurança, porque a gente sabe como é que é o jogo daquilo ali. Porque a gente pode ficar meio assim, ah, mas e aí, né? Se eu sair dessa confusão, o que que vai acontecer, né? O que será de mim sem minha confusão? A gente tem medo. Medo paralisa, né? Aí a gente não quer, a gente prefere ficar ali naquela confusão, né? Tem uns que nem sabem que estão na confusão, estão lá felizes com a confusão, está tudo bem, mas eu estou falando daqueles que já perceberam da confusão que é o samsara, né? E aí vem essa, né? Temos medo de abandonar essa segurança e as distrações que tem. Uhum. Tem as distrações, né? As Netflix, as coisas da vida. Aí preferimos a nossa prisão em vez de nos libertar, pois não saberemos, né, como é que vai ser lidar depois. E sair da prisão, o que que faz, né? A gente não sabe. Então, isso aqui é tudo incentivo para a gente ir refletindo sobre sair da prisão. Volto a dizer aqui, não é ninguém, né, que não é um incentivo para a gente ir lá para a caverna virar Miranepa, não, mas é para a gente achar a caverna dentro de nós e que a gente possa ter os momentos, né, de profunda meditação, vivendo no cotidiano, que isso é uma arranhão, né? Aí vem, né, a confusão, né, e o sofrimento se tornam a nossa ocupação. Vocês já viram isso, gente? A confusão é a nossa ocupação, né? A gente fica ocupado, né, com a confusão e a distração, né? E muitas vezes já chama essa confusão segura e prazerosa. Porque a gente, desde os tempos sem princípio, está acostumado à prisão do samsara. E aí, como é que você sai disso, né? E aí vem, né? Como é que começa a historinha toda? A gente sabe lá, né, o oleiro e tal, né? Foi como descobrir a roda lá, que era para fazer as cerâmicas e tal, que formou o quê? O eguinho, né? A apreensão egocêntrica. Né? E aí, o que que acontece, né? Vem esses pensamentos, né? Isso sou eu que faço. Eu que estou fazendo isso. Esse é o meu prazer. Esse é o meu sofrimento. E aí o praticante também, né? Eu visualizo, eu medito. Olha aí como é que tem o eu, a apreensão egocêntrica, fazendo alguma coisa. Depois né, essa estrutura aí vai se dissolver. Mas, a princípio, tem isso aqui, né? Tudo começa com essa noção de eu e meu, né? O meu pensamento, as minhas coisas, né?
E o que acontece, né? A gente começa a ter uma percepção de si mesmo. E aí é aquilo que eu falei lá, né? A gente começa assim, não tem mais mérito ou demérito, né? Já estou livre da esperança, já estou livre do medo, né? Começa a vir esses pensamentos. O que é isso? É o coelhinho torporoso lá do chinês, entendeu? Uma sensaçãozinha de bem-estar, porque você já entendeu o jogo da apreensão egocêntrica, e aí acha que entendeu. Não entendeu, não, gente. Isso aí chama-se torpor e precisa ser remediado pelas armas da atenção e da vigilância. A gente precisa ultrapassar essa etapa aí. E tem muitos praticantes que ficam parados aí, por vidas, né? Porque elas entenderam o jogo, elas continuam lá com a vidinha no samsara dela, mas entenderam o jogo da mente e ficam lá. Porque eu sou compassivo. Porque eu sou paciente. Porque eu pratico meditação, eu faço a visualização, tem a prática do idam, não sei o que, não sei o que lá. Pronto. Isso é um imenso obstáculo na prática, né? E aí eu anotei aqui, né? Mas, na verdade, né, temos uma profunda união com o ego, né? O ego, então, perde o seu discernimento, a sua inteligência, né? É o estado de ignorância mais profundo. Mas ela é extremamente poderosa, né? Porque o coelhinho é poderoso. A gente acha que o coelhinho é. Gente, quem não sabe o que é coelhinho, vê lá os ensinamentos de chinês, né? Esse é um estado de torpor imenso, né? Porque foi todo o nosso discernimento foi-se embora. O indivíduo, em vez de experimentar o campo realmente como ele não, ele fica lá na ilha dele, que ele mesmo criou dentro da própria apreensão egocêntrica, né? Então, de fato, estamos produzindo mais amarras, mais escravidão para nós mesmos, né? É uma perversão autodestrutiva. Não é à toa que o ser humano, né, esse bichinho que anda fazendo tanto mal por aí, né? E aí acontece, ele subverte o Dharma em não Dharma. E a consequência é o quê? São os mundos infernais. Porque ele tomou um ensinamento do Dharma para proveito próprio, para poder manipular a própria estrutura dele e manipular as coisas em volta, as experiências dele. Então, é preciso estar muito atento e forte nesse momento, para não se deixar levar por esse estado de profunda ignorância e torpor, né? E aí, o que acontece, né? A gente, quando transforma esse Dharma em não Dharma, a gente vai lá nos propósitos das práticas, né? Para ter saúde, riqueza, prazer. Já viram isso? Pessoa que pratica isso para ter aquilo outro. Isso é o comportamento do samsara. A única coisa que importa é o despertar. E a gente, né, sabe, tem as instruções, o que a gente precisa para né, atingir esse objetivo. Né? Não é para ter isso, para ter aquilo outro. Né? Ou seja, nós reificamos mais ainda a preservação da apreensão egocêntrica. Está vendo essa armadilha que tem no meio desse caminho? Né? E aí nós perpetuamos essa luta pela felicidade, mas não Dharma, né? Então, o que acontece? Né? Há uma busca, né? Um reforço da própria ideologia, defender os próprios pontos de vista e ignora os pontos de vista do outro lá. Então, cadê o respeito? Né? Qual é a equanimidade? Não tem. A pessoa está só ali no mundinho dela. Ela aprendeu a manipular ali o modo né, de pensar, né, o modo de funcionamento da mente, mas é só para obter mais benefícios para si mesmo, para melhorar essa busca da felicidade mundana, né? Ela acha que é a felicidade suprema, né? E nós precisamos prestar atenção que a mentalidade, né, a mente humana dá muito ênfase ao conhecimento, né, ao acúmulo de informações, né, de toda espécie de informação e sabedoria. Há uma busca constante por novas situações e tentativa de melhorar as situações já existentes, né? Isso é uma coisa humana. A gente quer mais conhecimento. Para que a gente quer esse conhecimento? Para tornar a apreensão egocêntrica cada vez mais robusta. E a gente faz isso com o Dharma.
Isso é extremamente perigoso, gente. Extremamente perigoso. Né? A gente precisa estar muito atento realmente a isso, né? Então, nós criamos ambições, né, aspirações, simplesmente para conformar as nossas próprias expectativas, né? E aí, nesse momento, ele perde qualquer tempo, qualquer senso de discernimento, né? E aí, esse aqui é outra coisa muito importante, né? Esse sujeito aí, praticando o Dharma dessa maneira, vê tudo que aparece na vida como algo para consumir. Já viram isso? É raro, mas acontece. Epa, apareceu aqui um vídeo, né? Tem um lama aqui ensinando sobre não sei o quê. Vira produto de consumo. Mais uma coisinha para grudar na prensa docente, que não vai mudar nada nesse sujeito. Nada. E aí ele está tornando o Dharma não Dharma. Aí o sujeito vai parar lá no inferno. Ai, aqui, ó, pratiquei o Dharma, vim parar no inferno. Ah, pai, foi você mesmo, responsável. Então a gente precisa estar muito atento nesse processo aí. Quais são as nossas verdadeiras aspirações e qual é a nossa verdadeira prática. Tem gente que eu conheço que passa o final de semana inteiro praticando. Aí eu já falei para a pessoa, mas as paramitas mesmo estão onde, hein? Ah, não, eu quero estabilizar minha mente. Não é, gente, a gente vai praticando as paramitas. Onde anda sua generosidade, né? Onde anda sua ética? Onde anda, né, sua paciência, né, sua perseverança, seu coragem, seu entusiasmo pela prática, né, sua meditação mesmo? Onde anda sua sabedoria? Não tem. Isso aqui é Mahayana, gente. Não é a pessoa ficar lá isolada, porque você, né, o caminho, né, para, como tem uma historinha do Kalu Rinpoche precedente, é o macaco lá imitando o Yogi, né? Achando que está meditando. Simplesmente é uma historinha bem, bem triste, né? E para a gente ver como é que isso acontece, a gente vê no Dharma também mais um produtinho para consumir ou para colocar lá na rede social, né? Tem gente que cai uma folhinha da árvore, em vez de refletir sobre a impermanência, não, o que faz? Pega essa folhinha, transforma num objeto de arte, né? Publica lá na sua rede social, entendeu? E vem os comentários. Que lindo, que maravilhoso. Gente, se a gente se apropria de uma folhinha que caiu da árvore, imagina o que a gente vai fazer com o Dharma, onde tem tantos conceitos filosóficos, né? O Nirvana, a perfeito e sublime despertar. Imagine, gente, se a gente faz isso com a folhinha, imagina o que a gente vai fazer com outras coisas. A gente vai querer o quê? Se apropriar. Lembra daquele ensinamento lá que a gente falou, né? Lembra lá da cobrinha, da minhoquinha, que aparece, opa, um grande terreno para eu dominar, que eu vou encher isso aqui com o quê? Aí bota o Dharma desse balaio de gato, entendeu? Causas de sofrimento, né? E é que acontece, né? Há uma busca, né, dessa forma constante, o que é da diversão. Volta lá para a mesma história, né? A segurança e as distrações. A gente vai colocar o Dharma nesse contexto das nossas diversões, né? Seja ela intelectuais, físicas ou espirituais. É triste isso, mas muitas pessoas veem só como um conhecimento a mais, né? Para, entre uma cerveja e outra, jogar a conversa fora no botequim, entendeu? Para ter, né? Ficar bem na história com outros. Ah, a pessoa pratica meditação. A pessoa resistiu, imagina, a pessoa cuspiu na cara dela, ela ficou satisfeita. Não. Será? Como é que foi isso? Entendeu? Lá dentro, né? Entre dois testemunhos, fica com o melhor. Você mesmo. Como é que você sentiu? Danado da vida? Entendeu? Ou você realmente viu, né, aquele agressor comum? Né? Então, essa é a história da gente, né? Isso aqui é, né, como é que o ego, né, vai se, a crença egocêntrica vai se estruturando e solidificando tudo, né? E aí nós consumimos uma ideia atrás da outra. Tem gente que fica lendo, decorando, né, o Gampopa, né, mas simplesmente se apropriando das ideias, né, para tornar aquela vidinha dela mais o quê? Mais confortável, mais enriquecida de alta filosofia. Não é isso que se trata, né?
E aí sempre está em busca que é de novidade. Isso aí é uma coisa que acontece. As pessoas que estão sempre assim, né? Mas isso aí eu já tive esse ensinamento, né? Eu já participei do Retiro de Lodron, que, aliás, teremos ano que vem novamente, sei lá, 13º, 14º, sei lá qual, já perdi a conta. Mas isso aí eu já sei. Mas, gente, a pessoa já sabe? Não sabe. A pessoa quer sempre coisa inédita, uma novidade, né? Uma história nova, uma coisa. Não, vai ensinar o quê? Isso aí eu já sei. Você já sabe. Não sabe, meu filho. Você não é um burro, então não sabe. Né? E aí, o que é que acontece? Né? Vocês estão vendo aqui, eu fui construindo a imagem, né? A apreensão egocêntrica é cada vez mais robusta, né? Ela saiu um pouquinho aqui, né? Desapegou do samsara, mas ela se apegou em outras coisas, em outros conceitos, em outras vivências, mas tudo o quê? Para enrobustecer essa apreensão egocêntrica. Aí, o que é que acontece? Volta lá o rapaz, lá nas savanas. O meu grupo é melhor que o seu, entendeu? A competição. Então, muito cuidado nessa hora, da forma pela qual a gente entra no Dharma, né? Como é que a gente aborda esses ensinamentos todos para que a gente realmente possa se libertar do ciclo das existências, né? E realmente beneficiar os seres. Né? Porque se a gente se distrair e entrar no estado de torpor sutil, nós vamos criar mais sofrimento ainda para nós mesmos. Né? E aí, né, como um último pensamento aqui para encerrar isso para vocês, né? Quando a gente começa, né, nessa luta, né, de tentar prevalecer os nossos pontos de vista, né, em relação ao outro, dominar o nosso modo de funcionamento da mente para manipular os outros, né, não é para atingir o despertar, né? O que é que acontece, né? A gente se vê sozinho novamente, né? Desanimado, buscando uma outra maneira de jogar o jogo mais uma vez. E seguimos assim indefinidamente. Então, eu sei que esses ensinamentos de hoje, né, pensar sobre a morte, sobre o karma e tal, podia ser mais leve, né? Mas não é. Né? O Buda nos traz, né, essas reflexões para que a gente realmente possa, né, progredir verdadeiramente na via. Né? E isso aqui, gente, é um ensinamento hinayana, né? Mas a gente tem que ver que isso tudo aqui é para beneficiar o outro. Né? Quando a gente está no Vajrayana, é para isso. Né? E até que a gente, né, imagina esse ser humaninho, né, que eu descrevi aqui, né, para esse sujeito aqui entender que a vida do outro é mais importante do que a sua própria vida, a gente leva tempo, leva prática, leva muita coragem, né, perseverança na via. Então, assim, não é fácil, mas a gente consegue chegar lá, né? Subjugar os nossos próprios obstáculos, que nada mais são do que essas nossas experiências sansáricas, né? Para que a gente possa realmente beneficiar o outro de uma forma proveitosa, né? Porque às vezes a gente acha que a gente está ajudando alguém, mas de fato não está ajudando. Né? Nós precisamos da sabedoria, né? Desenvolver essa sabedoria para que a gente possa realmente ser eficiente, né? na nossa prática em relação ao outro. Então, né, é isso que eu preparei para vocês, né, essas últimas reflexões aqui para a gente encerrar esse capítulo, né, sobre a mente. Né? Tem muitos conceitos, indicações de leituras e tudo mais. Aí eu pergunto para vocês se tem alguma dúvida, algum comentário. Oi, Lama, eu tô aqui, viu? Não tenho nem dúvida nem comentário, mas só queria dar bom dia aí para a senhora. Bom dia, Pedro. Porque aqui eu estou no celular, aí eu só vejo 8 carinhas aqui. E mais a minha, né? Mas é isso, gente. Então, esse capítulo da mente, eu acho que brilhantemente quem organizou essas estrofes colocou muito bem, né, ordenado isso a tudo. Né? Primeiro, né, mostrando a necessidade da gente
dominar a nossa mente, né? Amarrar o elefante da mente no pilar do Dharma, né? E aí essas reflexões depois, para que a gente realmente se desestimule a permanecer no samsara, né? Ninguém vai deixar a sua vida, né? Porque a vida, a gente continua vivo, a gente está, né, na nossa existência relativa, né? Mas que a gente possa colocar em prática a nossa bodhicitta última, né? Ela como, né, como fundamento da nossa existência, né? E aí todos os nossos atos, né, serão atos benéficos, né? E só será o exercício das 4 ilimitadas, tá bom? Então, se tiverem alguma pergunta ou outra depois, vocês fiquem à vontade para me perguntar, né? Eu devo voltar em janeiro, né? O último domingo de janeiro, porque lá o Andon vai viajar, então eu vou substituí-lo. E aí, se as causas e condições permitirem, dia 28 de janeiro a gente inicia, então, por vaga, tá bom? E aí a gente faz a nossa dedicatória, né? Graças a esse mérito, tendo obtido onisciência e vencido os inimigos, que são as máculas, posso liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte.